Abra a sua Bíblia, Salmo de número 51. Quem encontrou, diga amém. Deus tem algo para falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura de Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga todas as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões. Amém? Irmãos, esse salmo aqui foi escrito por Davi. E quem era Davi? Se você for ler a Bíblia, a história de Davi, nos livros de Samuel, Crônicas e nos Salmos, você vai perceber que ele era um homem que tinha um relacionamento muito profundo com Deus, um homem simples e humilde, um homem que, segundo a Bíblia, recebeu uma unção. E unção, para você que não sabe o que é, ele recebeu uma autoridade, um poder de Deus. E esse poder era tão tremendo na vida dele, que quando ele tocava um instrumento musical, os espíritos malignos saíam da vida dos endemoniados. Esse homem era tão íntimo com Deus, que ele dizia que era prazer quando alguém dizia vamos para a casa de Deus, ele se alegrava. Ele tinha prazer em andar na presença de Deus, porque ele tinha essa intimidade com Deus. Ele vencia o leão, ele vencia o urso, ele vencia os gigantes que se levantavam contra ele. Não era só os talentos e nem os dons que evidenciavam que ele tinha relacionamento com Deus. Não era só isso não, era o seu relacionamento com o próximo, a sua sensibilidade e o amor que ele tinha com o próximo. Se você for ler lá em 1 Crônicas, no capítulo 11, versículo 16 e 17, ele suspira. Um dia ele estava na caverna de Adulão e faz um suspiro: ah, se eu pudesse beber a água que tem lá em Belém. Aí os companheiros dele, os soldados deles, 3, foram até o rio arriscando a vida, porque se fosse pego eram mortos, e trouxe água para ele. Mas ele era tão sensível com a dor do próximo, que ele pega aquela água e ele diz: não, eu não vou beber essa água aqui, custando quase a vida dos meus soldados, dos meus companheiros. Eu não vou beber essa água enquanto meus companheiros estão nessa adversidade também. E ele derramou aquela água e ofertou a Deus. E ele era alguém que poderia ser honrado, poderia se exaltar, mas ao contrário, ele se levanta, derrama a água e oferece a Deus como sacrifício. Apesar de ele ser ungido rei, de ter mesmo a unção, que aí diz assim, que sendo igual ao rei Saul, que era o rei da época, não usurpou ser igual ao rei, e nem tampouco tentou usurpar o trono do rei. Mas ele era um homem que amava as pessoas, amava a Deus. Só que esse homem, apesar de ter essa intimidade, de amar a Deus, de se compadecer com o próximo, esse homem caiu num laço, num engodo tão grande, que o prendeu e o amarrou. O texto que nós lemos relata um fato que aconteceu na vida desse homem chamado Davi. 20 anos depois que ele tinha derramado a água e que tinha vencido o leão, quase 20 anos depois, agora ele já é um rei, mora no palácio, está abençoado. E numa tarde, ele que está desocupado, vai para a varanda, morando na parte da beira-mar de Jerusalém, se assim podia dizer, andando num alto lá em cima, ventilado. E aí, querido, a Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 11 versículo 1, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi envia o seu general, fica em Jerusalém sem fazer nada. E a primeira lição que eu aprendo, irmãos: nunca pare de lutar. Seja qual for a guerra que você tem que travar, nunca pare de lutar. Eu não sei se é a guerra pelo teu casamento,
pela recuperação das tuas forças espirituais, por causa de um filho, por causa de droga, por causa de vício. Eu não sei qual é a tua luta, pelo teu jeito, pela maledicência que tem em você, pelo pecado que tão de perto te assedia. Nunca pare de lutar, porque, querido, o nosso inimigo, ele nunca para de lutar contra a gente. Cada um de nós sabe a luta que travamos, cada um de nós sabe o problema que nós travamos para nós nos mantermos na presença de Deus. E esse rei, que era o momento dele estar na guerra, dele estar na batalha, ele agora, irmãos, ele está totalmente sem fazer nada, ocioso, relaxado, não se envolve mais com as coisas de Deus, com a briga de Deus, querido. E aí, escuta bem isso: quando as nossas inclinações não estão firmemente direcionadas para as ocupações em Deus, as ocupações certas, dados inflamados da tentação, nascendo lá do inferno, vem afetar o nosso relacionamento com Deus. Diga para quem está do seu lado: se ocupe nas coisas de Deus, meu irmão. Para de ficar batendo perna por aí, para de não ficar, de ficar não fazendo nada para Deus. E foi isso que aconteceu com Davi, numa tardezinho. Ele está lá desocupado, distraído. Ele se levanta, passeando, o pessoal na batalha, pessoal na guerra, pessoal trabalhando, e ele dormindo até tarde. Aí ele se levanta, todo relaxado, descansando no meio do palácio, acomodado, parado, sem estar fazendo as coisas de Deus. Aí um dia ele vai para a varanda. Aí ele começa a olhar, que coisas lindas. Aí ele dá aquela espreguiçada assim, que bênção. Diz a Bíblia, irmão, que ele olhou e viu a como é o nome da mulher? A Betseba. A Betseba estava tomando banho nua, lá no quintal da casa dela. E Davi, como não estava orando, como não estava lendo a Bíblia, como não estava fazendo nada, como não participava das senhoras, no evangelismo, não trabalhava nos varões, não fazia nada, não tinha nenhuma ocupação no reino, como ele estava só andando para lá e para cá, ele acorda e diz: meu Deus, isso é o cão. Aí voltou e disse: será que é o diabo mesmo? E aí, irmãos, ele começa a contemplar a vida de Betseba ali, tomando banho. No lugar de estar na batalha, o coração dele está sendo alimentado com outras coisas. Mente vazia, ocupação do diabo. E nós devemos ter cuidado, irmãos, porque foi no momento que ele estava distraídos, totalmente desarmado, sem estar vigilante. O inimigo apontou uma estratégia para o derrubar, para colocar no chão, e a Bíblia diz que ele começou a olhar. Aí ele disse: meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E ele ficou olhando ali, aquela mulher tomando banho, e ele olhando, e a imaginação dele foi crescendo, e foi dando fruto à sua cobiça. Seus pensamentos foram engordando ele, e de repente ele estava sem força, amarrado pelo olhar, amarrado pelo coração, amarrado pelas emoções, pelas paixões carnais, sentimentais que dominavam a sua mente. Aí ele vai, chega para os soldados e diz: vem cá, olha que aquela mulher sem vergonha, olha ali, quem é aquela mulher ali? Aí o soldado diz: olha, aquela mulher ali é a mulher do capitão do teu exército. Mas, meu irmão, a mensagem já estava dizendo: nem pense em entrar nessa jogada, Davi.
Isso aí, Davi, fere a Deus. Isso aí é pecado. Isso aí, Davi, você pode ser apedrejado. Davi, você está pecando contra Deus. Você está caindo no sétimo, no mandamento de Deus: não adulterarás, Davi. Só, irmãos, que se nós não nos ocuparmos nas coisas de Deus, a nossa cobiça cega o nosso entendimento e nos deixa surdo para escutar os ditames e as direções de Deus. Diz a Bíblia que esse homem que nasceu para vencer, porque todos nós nascemos para vencer. O lema do servo de Deus, dos homens da terra, do ser humano, é vencer, é alcançar. O homem vence pela força, o homem vence pela espada, pela diplomacia, pelas palavras. Ele consegue vencer, querido. Mas olha, irmão, a luta que ele tem que travar, e mais difícil de obter vitória, é a vitória contra si mesmo. Porque o homem conquista o espaço, descobre o mistério da ciência, domina nações, destrona rei, abate multidões, mas muitas vezes ele é derrotado por ele mesmo, porque o pecado estrangula, o seu próprio pecado acha, o seu próprio pecado o prende, o seu próprio pecado o destrói. E Davi foi preso nessa cobiça, porque a Bíblia diz que o homem só é atraído por aquilo que está dentro do coração dele, aquilo que prende, aquilo que amarga. E a primeira coisa, irmãos, que o pecado faz com a vida do ser humano, ele leva a pessoa mais longe do que ela quer ir. Davi estava planejando só uma tardezinha, era só uma brincadeirazinha, era só uma curtição, era só uma dose. Só que o pecado tem essa força de arrastar a pessoa, de levá-la mais longe, de colocar em situações que ela não espera. Segunda coisa, o pecado também prende a pessoa muito mais tempo que ela queria estar. Davi queria só uma tarde de brincadeira, mas, meu irmão, olha o que acontece. Depois daquela brincadeira, vem uma gravidez, vem um marido traído, vem uma bebedeira, vem uma mentira em cima do outra mentira. E a terceira coisa, o pecado vai cobrar muito mais do que você está disposto a pagar. Muito mais. Estamos acostumados, irmãos, os cultos sensoriais, aqueles cultos que muitas vezes mexem com as nossas emoções, que nos traz certas sensações de conformidades, e confortavelmente, muitas vezes, deixam nos nossos egos. Por isso que as igrejas que fazem show, que massageiam egos, estão cada vez mais lotadas, que dando comichões no ouvido da pessoa. Mas escute o que o Espírito de Deus está dizendo. Mas quando a palavra é exposta, essa palavra, ela é espada e fere. E quando a palavra é pregada, meu irmão, ela vai entrar lá na alma, da divisão da alma e do Espírito, e ela vai discernir os pensamentos e as intenções. E aí, meu irmão, todos estão totalmente revelados diante da palavra de Deus. E é isso que Davi não percebeu. Pecado cobrou mágoas, vidas, decepções, tristeza, dores, morte. Só, querido, que a Bíblia diz que Davi tenta resolver o problema. Passaram-se a história foi assim: Davi viu a mulher tomando banho, aí ele não resistiu à tentação, mandou chamar a mulher era casada. Terminou aquele encontro, talvez não tenha sido só uma vez, talvez tenha sido várias vezes, como que não estava acontecendo nada, não está acontecendo nada, não está tendo nenhum problema, porque até agora está tudo bem. Diz a Bíblia que um dia chega Betseba, os pessoal vai chamar Betseba, dona Betseba, o Davi está ali chamando o rei. Vala, deixa eu me vestir. Não precisa se vestir não, bota só uma toalha aí, que certeza que você não vai precisar se vestir não, Betseba. Aí ele foi, brincou com Betseba, não sei quantas vezes. Aí diz a Bíblia que um dia
Betseba já estava tão íntima, talvez ela disse assim: Vitinho, Dadá, cheio de intimidade, nós estamos tendo um problema de Vitinho. O que foi, Bé? Seguinte, eu estou grávida, e o meu marido já está com 3 meses que ele está na guerra. Se ele for bom de conta, ele vai perceber que um milagre aconteceu. Aí, como o pecado leva mais longe do que a pessoa planejou, ele pensou e disse: eu sei como eu vou resolver isso aqui. Manda uma carta, traga o capitão Urias aqui. Aí o capitão Urias chegasse: pois não, meu chefe, diga o que o senhor deseja. Seguinte, como é que está a guerra aí, homem? Tá a situação, tá ali, como é que tá? Tá bem, tal, e falando. Aí ele pensando que dava para fazer um jeitinho, que dava para ajeitar, chega pro capitão e diz: capitão, fala o seguinte, voltou aqui, é feito abestado, você podendo estar descansando com a Betseba, aquela mulher, Betseba, aquela mulher que sua esposa, uma mulher abençoada, né? Você podendo estar lá com ela, homem, vá se deitar, homem. Só, irmão, que o homem está dando uma lição de moral para aquele que diz que serve a Deus. Não, meu rei, a arca de Deus dorme lá fora numa tenda. Os meus amigos, companheiros, soldados estão todos dormindo no relento por causa da guerra, para te abençoar, para te enriquecer, para fazer coisa para você, e eu vou me deitar. Davi pensou: puxa vida, esse cabra aqui é do bom, esse cabra aqui é caxia demais, dava para ser fiscal, dava para ser auditor, que o cabra não ia deixar passar nada. Aí ele foi. Aí no outro dia Davi pensou, disse: meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Aí ele disse: eu já sei. Urias, vem aqui, rapaz, eu estou preocupado na guerra. Não se preocupe não, está tudo resolvido, homem. Mas tá mesmo, tá. Rapaz, deixa eu te contar aqui, não fala para ninguém não. Olha aqui, ó, o vinho de Jerusalém. Vamos tomar, você quer? Vamos, sente aí, homem, sente. Aí Davi tomava um gole, e ele tomava 3 copos. Aí depois Davi disse: olha, você viu essa cachaça aqui, ó, cachaça da terra, vai. E foi bebendo. Aí já estava: e aí, homem, você está bem não, né? Vá para casa dormir, homem, vá. Aí Davi disse: puxa, dessa eu me escapei. Só que quando é de manhã que ele acorda, que ele olha para a porta do palácio, lá está o capitão. Aí diz ainda a palavra que relata, que passa, ele diz: olha, não tem jeito. Aí ele manda uma carta e diz: olha, Joabe, bota esse homem aqui na linha de guerra, naquela probabilidade, onde ele tiver o tiro, é mais fácil pegar nele. E mataram ele. Recebe a notícia: mataram o capitão Urias. Aí Davi, eu me compadeci. Aí traz a Betseba. E aí a Betseba vem para a casa dele, e todo mundo diz: rapaz, que homem bom, homem abençoado, rei desse, compadece das viúvas, que viúva não tem direito a nada, mas o rei foi bom com esse homem. E aí, irmãos, começa a acontecer as piores desgraças na vida de Davi. E a pior desgraça que acontece na vida daquele que sabe o que tem que fazer, que conhece Deus, que sabe que o que deve fazer, a pior desgraça, a petrificação do ser de Davi, onde a sua consciência fica cauterizada,
sua mente se torna reprovável e diante de Deus, sentimentos malignos dominam a sua vida, ao ponto dele viver uma vida totalmente insensível, como se nada tivesse acontecendo, como se ele não tivesse no erro, como se ele não tivesse em pecado, como que tudo que ele fez está resolvido diante de Deus. Mas Deus nessa noite hoje te trouxe aqui para te dizer: temos que ajeitar as coisas hoje temos que acertar as contas. Diz ainda a Bíblia que Davi se pedrifica de tal forma que ele se alia a uma proteção das sombras da mentira. E quem, irmãos, vive na mentira acaba sendo aprisionado por ela. Porque Davi acreditou que com a cobertura das trevas ele estava escondido, ninguém sabia, ninguém viu, ele está protegido. Só que viver escondido na mentira das trevas não há proteção, mas uma tremenda prisão do ser. E viver nessa ilusão tem como consequência o afastamento de si mesmo, irmão. Você começa a se afastar do que você é, porque o pecado faz isso. De repente você não se conhece mais. Alguém que diz que ama a Deus, que adora a Deus, que conversa com Deus, mas está vivendo uma vida que não está se conhecendo mais. Porque o que está acontecendo com Davi, e quando se vive assim, cria-se dentro de si mesmo uma esquizofrenia tão grande, que a pessoa vive numa bipolaridade, uma coisa ou outra, uma vez é de um jeito, outra é de outro jeito, com a dupla personalidade, e ele acaba se perdendo dentro de si, pois já não sabe se é filho de Deus ou se é filho do cão, se é santo ou se é um pecador, se é um adorador ou se é um profano. E o pecado escondido, vivenciado na vida da pessoa, vai o afastando de si mesmo, vai distanciando ele a tal ponto, querido, que ele não sabe mais nem quem é ele, que ele perde a sua própria identidade, onde ele já não se percebe mais quando sendo uma pessoa já resolvida. E aí tem como consequência viver dessa forma. A pessoa, o indivíduo vai se conseguindo deitar, dormir, aceitar, tranquilo, mesmo sabendo que a sua vida como está trazendo tristeza, está matando alguém, está perturbando alguém, está trazendo transtorno, porque já se admite nos seus erros, e já se aceita assim, já não tem mais arrependimento, já não tem mais tristeza pelo pecado. A palavra de Deus já não consegue fazer mudança na sua alma, já não consegue ser mudado mais. Ele já vive cinicamente, descaradamente, falsamente, enganosamente, e não tem mais nenhuma tristeza por isso, nenhuma dor, nenhuma perturbação na alma, nenhum transtorno, porque agora ele percebe que isso já faz parte da sua vida, e mudar certas coisas, tentar acertar certos erros, acertar certos problemas, certas cabeçadas, muitas vezes não é tão simples assim. Agora, resolver essa situação que eu me envolvi, que eu estou agora lá embaixo, que eu estou na lama, que eu não sei como resolver, não se resolve mais com o comprimido. Vocês lembram que Beatles fez? Yesterday, all my troubles seem so far away. Eu vou explicar para vocês. Um tempo atrás, os meus pecados estavam tão distantes de mim, e ele vai dizendo ainda, all my troubles seem so far away, no I need you again to pray. Bom, você não entende, vai estudar, ou então vai pegar a letra direito. Sabe o que acontece, irmão? Ele está dizendo, eu era livre, pequeno,
Mas agora envolve casamento, agora envolve posição, agora envolve tanta coisa que eu tenho que mexer. E se eu mexer, muita estrutura vai ser mexida, muita coisa vai ter que ser trabalhada. Um comprimido só não resolve, tem que ser uma cirurgia muito complicada para que haja essa solução, para que haja essa resolução desses problemas. E aí é melhor deixar como está, querido. Mas não esqueça, querido, Deus hoje quer libertar, Deus hoje quer transformar, porque se você se aceitar assim, olha o que está acontecendo com Davi, insensível, se destruindo, nem se toca. Passa-se 8 meses, 9 meses, quase um ano, a criança nasce, a criança está doente, ele já está pedrificado, ele já está caído, ele não tem mais força. Agora vai para o salmo, aí ele diz: olha, Senhor, coloca o cântico nos meus lábios, um júbilo de alegria. Ele não tem mais alegria para louvar a Deus, ele já não consegue mais cantar no banheiro, ele já não consegue mais celebrar a Deus, a alegria foi embora dos seus lábios. E não é somente isso, que quando se vive assim, a Bíblia diz que o pecado, meus pecados estão sempre diante de mim. Ele não tem paz, porque o pecado está lá com o diabo acusando, dizendo: olha, você está amarrado, você está preso, você está derrotado. E esse homem não tem força, esse homem não tem ânimo, ele caiu, ele não sabe o que fazer e vai vivendo a vida assim. Mas receba essa palavra em nome de Jesus. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele é o Salvador, Ele é o Salvador que pode salvar você desses teus pecados. Diz que ele está assim, não tenho o que fazer, não sei o como fazer, não consigo endireitar, e ele vai vivendo assim. Passa-se quase um ano, sei lá quanto, um ano e pouco. Aí quando é fé, chega o profeta na casa dele, Natan. Ei, Natan está aí. Quem é Natan? É o profeta. Fala, é mesmo, aleluia. Aí vem o profeta, vem aqui, presbitário Esteu. Aí o profeta vai chegando. Aí Davi era, vamos supor, era aqueles crentes assim, meio que do reteté. Aí quando o profeta chega, aí quando ele está lá, vivendo a vida só de aparência, aí o profeta chega, aí ele diz: Pai do Senhor, diga, profeta. Chega, eu senti a unção aqui. Eita. Eita. Aí pode ir, profeta. Aí o Natan olha para a cara dele. Natan olha e diz: meu Deus. Olha para quem está ao seu lado e diga: meu Deus. Jesus. Esse homem está desse jeito, ele não está se tocando, ele não está percebendo como é que está a vida dele, ele está caminhando para o inferno e não está vendo. Aí Natan chega e disse: Davi, eu quero o seguinte, olha, estou com um problema sério aqui no teu reino. Diga, pode falar. Seguinte, rei, tem um homem aqui que ele é meio ricão, o cara é quase rico que nem você. E aconteceu um problema aqui. Aí ele conta a história, né? Vocês conhecem? Conhece, Júnior? Deve ser que você não está parado aí para você me ouvir. Aí o que acontece? Aí ele diz assim: olha, é que um homem tinha muito rico, ele tem uma fazenda de ovelha, muita ovelha. E ele é muito rico. E um dia, Davi, ele está lá no palácio dele, no palácio da casa dele, na fazenda dele. Aí vem um convidado estranho, e aquele convidado faz uma pressão sobre ele, que queria de alguma forma se alimentar. Aí ele, cheio de ovelha dentro de casa, Davi, sabe o que ele fez? Ele ficou olhando com o binóculo a ovelhinha do vizinho dele, um pobre, que tinha só uma cabrita, e aquela cabrita ele botava ela no braço, ele se deitava com ela, era o amor da vida dele, ele cuidava daquela cabritinha assim, tinha um amor tão grande. Isso era medo? Era. O que aconteceu?
Não sabe não, Davi? Não. Rapaz, no lugar dele ter pego a das cabritas dele, você acredita que ele foi lá, pegou a cabrita do homem e depois mandou matar o homem? Rapaz, foi esse sentimento. Davi disse: ah, ladrão, esse cara vai pagar. Olha, eu quero. Me diga ele, cadê ele agora? Ah, rapaz, chega, pensa, que eu estou aqui já. Diga logo quem é ele, que ele. Aí Natan olha para ele: tu és esse homem. É tu que Deus está dizendo. Não te engana, porque Deus sabe tudo que você fez em oculto. Deus conhece, Deus está vendo tudo, Davi. Como tu pegou a mulher de Urias, como tu matou ele, como tu adulterou com ela, tudo tu fez, Davi. Deus está entendendo tudo, Deus sabe tudo, Davi. Quem está entendendo essa palavra aqui? Quem está entendendo que o Espírito Santo está falando? Aí a Bíblia diz que quando Natan diz isso, quando Deus, através do profeta, tira toda aquela sujeira que estava debaixo do tapete e coloca para fé, ele começar a observar como é que ele está. A Bíblia diz que Davi dobra o joelho e diz: pai, pequei contra ti. E aí, irmãos, Deus, através de Natan, diz assim: olha, mas tem uma coisa, Davi. Pegue na mão de quem está do seu lado e diga assim: Deus já te perdoou. Como? Como é que Deus perdoou? Quem que perdoaria um homem desse? Quem que faria qualquer coisa? Como é que eu sei que Deus perdoou? Porque a Bíblia diz que o arrependimento não vem de nós, mas vem de Deus, que nos dá graça, que nos dá fé, que nos faz mudar o nosso caminho. E como é que eu sei que Deus já me perdoou, Natan? Porque se eu não tivesse aqui, você continuava no teu pecado, você continuava enrolado, você continuava engodado, você estava amarrado, você estava insensível, você estava sem se perceber que você pecou contra Deus. Mas a razão de eu estar aqui é porque Deus hoje está começando um processo de restauração da sua vida, Davi, de renovação da sua vida, Davi. Deus hoje está dizendo: eu vim aqui para que você seja perdoado, Davi. Aí Davi cai, e ele vai revelar os seus sentimentos, porque Davi, agora vem o arrependimento que é diferente, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo que o arrependimento segundo Deus nos entristece, nos abate, mas gera em nós uma vida que nos relaciona bem com Deus, que nos faz estar em paz com Deus, que faz a gente estar em paz com nós mesmos, sem a culpa, sem a perturbação, livre de cabeça erguida, lavado no sangue do Senhor Jesus, renovado pelo Espírito Santo de Deus, vivendo de graça em graça, porque o arrependimento segundo Deus produz vida. Mas o arrependimento, que é o remorso segundo o mundo, produz morte. Davi se arrepende e ele é levado a se perceber, porque o arrependimento atinge a razão, a emoção e a vontade, e nos faz alcançar e ser alcançado pela graça de Deus. O arrependimento que vem dessa graça, e o Espírito Santo vai começar a operar nele, e a primeira coisa, irmãos, que ele vai perceber que ele tem a maior necessidade, é que ele precisa entender que ele está pecando é contra Deus, que o que ele está fazendo, que o pior atingido nessa história, nessa loucura toda, foi o próprio Deus,
E segunda coisa que ele vai perceber é que ele precisa ser lavado completamente do pecado que está lhe matando. E é isso que Deus está falando nessa noite. Enquanto você não se perceber que você precisa ser, meu irmão, transformado, lavado, purificado desse pecado que você está aí, eu não sei, Deus que está falando ao teu coração. Enquanto você não for lavado, a Bíblia diz que ele vai estar lá como um promotor te acusando, sempre diante de mim, conheço a minha transgressão, e ele está sempre diante de mim, porque eu fiz o que é mal à tua vista, por isso que essa condenação e essa palavra é justa que venha para a minha cabeça, é justa para que venha para cima de mim, porque aí ele se percebe na estrutura do corpo dele, porque uma das consequências do pecado é o que o salmista vai dizer: olha, faz os meus ossos, se tira a alegria, porque os meus ossos estão esmagalhados, porque tu quebraste. Irmãos, enquanto nós estamos vivendo uma vida distante de Deus, mesmo estando dentro da igreja, a nossa estrutura fica abalada, a gente perde o equilíbrio emocional, espiritual, a gente não tem força para inventar as lutas, para avançar, por isso que desiste no meio do caminho, por isso que não tem força de continuar na batalha, por isso qualquer coisa o amarra e o distancia dos propósitos de Deus, porque está envolvido, preso, sem estrutura psíquica, psicológica, emocional e espiritual e moral. Por isso que muitos pais não repreendem os seus filhos, por isso que muita gente não tem o equilíbrio para poder conduzir a sua casa e nem a sua vida. E Davi está dizendo: meus ossos, a minha estrutura. E aí, quando essa estrutura está totalmente abalada, olha o que acontece. A pessoa começa a permitir, olha o que diz o versículo de número 6, a não ter mais a verdade no íntimo. O seu íntimo é a maior mentira. Mentira. Tu amas a verdade no íntimo, mas no íntimo ele sabe, é a maior mentira. Não tem verdade no que ele é e no que ele representa. Aí vem a outra consequência do trabalhar do Espírito Santo na vida dele. Ninguém sabe, ninguém viu, mas no oculto, enquanto eu estou pregando essa palavra, enquanto o Espírito Santo está ministrando através aqui da sua palavra em nossas vidas, no oculto da tua mente, dos teus pensamentos, das tuas intenções, lá no âmago do teu ser, da tua consciência, onde é impenetrável, onde ali é fórum íntimo, onde só o único que tem autoridade de invadir, de entrar pela sua palavra é o Espírito Santo, e ele está te dando a sabedoria, fazendo essa revelação do alto, para te dar estratégia, para você sair da onde você caiu. Aí ele diz: purifica-me. Só Deus pode purificar você, meu irmão. Purifica-me e eu ficarei puro. E aí, quando Deus não está mais no governo da nossa vida, se foge das coisas de Deus, esconde tua face, esconde a tua face, porque o teu olhar só olha para a minha dificuldade. Você quer resolver essa parada hoje em nome de Jesus? Você quer sair hoje daqui curado em nome de Jesus? Então a primeira coisa que ele pede é: Senhor, faz um milagre, cria em mim um novo coração. Problema, irmão, está aí, que tem muita gente
que o coração precisa ser novo, porque apesar de vir para a igreja, apesar de ouvir a palavra, apesar de ser chamado de servo de Deus, o coração ainda tem as velhas obras mortas, delitos e pecados. E Davi está dizendo: Deus, eu não quero mais esse coração dúbio, eu não quero mais esse coração vacilão, eu não quero mais esse coração atraído por coisas ruins. Deus, que o Senhor me deixar assim, eu vou me perder. Só tem um jeito: me dá um novo coração. Cria em mim, Senhor, cria do nada, cria da não existência, tira de coisa nenhuma, faz desse lixo, Deus, um novo coração para a tua glória, e me coloca um espírito dentro do meu ser que seja reto, que persiga a verdade, que persiga o que é correto, e que persiga na moral, com moral, aquilo que é de verdade. E outra coisa, Deus, não tira de mim o teu Espírito Santo, não tira de mim o teu Espírito Santo, não lance, porque sem o teu Espírito Santo eu vou sair fora. E faz algo, Deus, torna a dar-me a alegria, torna-me dar a alegria dessa salvação, essa salvação que me faz eu me entusiasmar em buscar o reino de Deus, em eu ler a tua palavra, em eu ter prazer de buscar as coisas do alto. Me dá a alegria da tua salvação. Quem recebeu aí, dá glória a Deus, dá aleluia. Só que se for verdade, exalta o Senhor, essa alegria no seu coração. E ele diz outra coisa: Senhor, me sustenta com o espírito voluntário. Não vai precisar o pastor ligar para mim, não vai precisar a mulher ficar me perturbando, não vai precisar ninguém dizer: cadê você? Cadê você? Nada disso vai precisar, porque eu vou ter um espírito voluntário. Aquele mesmo espírito daquele entregador de quentinha que chegou lá no campo de guerra, e o entregador de quentinha viu o Golias desafiando, a obra de Deus sofrendo, gente parando, o reino de Deus parado, o reino de Deus sendo afrontado, Israel. Aí ele viu o gigante, ninguém disse: vai, Davi, ninguém disse: tu quer, Davi? Não, ele disse: eu vou. Esse espírito voluntário, meu irmão, tem que estar na tua vida. Que crente fulengo é você, que precisa alguém te ficar chamando para ir para a igreja, chamando para evangelizar, chamando para a escola dominical, chamando para buscar as coisas de Deus. Deus nessa noite quer te dar esse espírito voluntário, para que você voluntariamente, agradavelmente a Deus, você busque ao Senhor. Voluntário, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando isso acontecer na sua vida, você não vai chegar na igreja, ou de lado, com essa cara. Olha essa cara aí, meu irmão, misericórdia. Como é que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de entusiasmo, cheia de espírito voluntário, vem para a igreja, parece que já morreu? O que aconteceu? O espírito voluntário de Deus tem que estar nos impulsionando. Aí, para a gente terminar, esse espírito voluntário faz algo na nossa vida. O que é? Ensina. E ele diz: Senhor, me sustenta com esse espírito voluntário, porque você, pregador da tua palavra, pregador da tua palavra. Está aí, irmão, olha o que diz aí o versículo 13. Então eu, não é o pastor, não é a irmã, não, irmão, quem é? Jesus dá esse espírito voluntário. Quem é? Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, porque eu conheci, porque eu tenho um espírito voluntário. Agora eu sou professor da escola dominical, agora eu cuido daquele dirigente, eu saio no evangelismo, eu sou envolvido porque eu conheço os teus caminhos. E sabe o que vai acontecer? A igreja nunca mais vai faltar
ficar com o banco vazio. Nunca mais. Por quê? Porque eu vou ensinar os transgressores o teu caminho. No domingo eu não vou ficar assistindo bola, nem vou para futebol, nem vou para praia jogar bola, nem surfar, e não vou fazer nada. Eu vou pegar os transgressores, vamos para a igreja, e lá você vai ouvir a palavra de Deus. E sabe o que é que vai acontecer? Os pecadores a ti se converterão. Mas eu preciso que o Senhor abra minha boca. Então o Senhor te agradará dos meus sacrifícios. Porque se fosse para dar uma ovelha, um boi, eu te daria isso, Jesus, era muito mais fácil. Mas tu não quer isso. O que tu quer, Senhor, é um coração contrito e aquebrantado. Porque os sacrifícios para Deus é um espírito aquebrantado e um coração aquebrantado. Deus não desprezará. Enquanto a atitude de se manter orgulhoso, de se manter numa posição de soberba, de que está tudo bem, mas a existência da verdade do ser sempre vai estar tramitando num conflito entre perdição e busca de caminho, mas nunca vão se encontrar. Por quê? Porque rejeita o maior sacrifício que Deus pode receber, que é a humildade de reconhecer o que este homem reconheceu: pequei contra ti, não sou digno, mas perdoa as minhas iniquidades, renova, restaura a minha vida, muda, Senhor, o meu coração. E é isso que Deus quer fazer nessa noite com você. Coloque-se em pé. É isso que o Espírito Santo hoje quer realizar hoje na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você bateu por essas portas, eu não sei como você está, mas eu sei que tem um Deus hoje que sonda e conhece o teu coração. Eu queria que você não saísse do seu lugar se não for aqui para frente. Eu quero fazer uma oração por você. Você que sabe que Deus falou contigo, que o Espírito Santo falou ao teu coração. Você que chegou aqui e que a revelação de Deus tem a ver de alguma forma com você hoje. E Deus nessa noite está falando para você: eu quero hoje aceitar um sacrifício seu. E que sacrifício é esse que Deus quer aceitar? É o teu coração hoje aquebrantado. No aquebrantamento que diz: Deus, eu preciso me acertar e me encontrar contigo. No espírito tão aquebrantado que diz: Deus, reconheço as minhas transgressões. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui e tome essa decisão, porque essa decisão não é diante dos homens, mas é diante de Deus. E se chegou alguém assim aqui, e que Deus está te cobrando, e que Deus está falando com você, e o Espírito Santo está te chamando, eu quero que você saia do seu lugar. Se tem alguém, estou esperando. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Deus está te chamando. Você entende que o Espírito está lhe chamando? Você quer vir? O Senhor te chama. Senhor, eu sei que me sondas, sei também que me conhece.